Olá, eu sou Alexandre Marão e a gente vai entrar em modo de análise agora. Esse é o podcast Westworld sobre a série original da HBO, Westworld. Nós vamos falar dessa série, óbvio, que é uma verdadeira caixa de mistérios criada pelo Jonathan Nolan e pela Lisa Joy para HBO. E para a tarefa de abrir essa caixinha de mistérios, viajar, teorizar, nós temos aqui Gui Pinheiro. Olá, eu tô aqui apenas porque minha filha chama Dolores. Então eu vim por cota. Pouca coisa. E, entendi. Na verdade, quem acompanha os podcasts da HBO talvez já tenha ouvido meu nome, porque eu sou o produtor dos podcasts de Watchmen, de His Dark Materials e de Outsider. E agora é minha vez na frente do microfone pra falar da minha série preferida, que é Westworld no momento. Não que você não esteja acostumado a falar bastante no microfone, não é mesmo? Em outros podcasts. Sim, eu também. Nas horas vagas eu tô sempre falando em algum podcast. E Isabela Moreira. Oi, gente. Meu nome é Isabela. Eu sou jornalista. Eu escrevo sobre ciência, cultura pop, comportamento. E eu me apaixonei pela série há 4 anos, quando ela surgiu. Quando eu fazia a cobertura dela pra Galileu. Legal. E a gente se encontrou lá, né? Que a gente fez alguns lives comentando os episódios do Westworld. Então vamos fazer nosso acordo entre apresentadores e ouvintes aqui. Esses 2 primeiros episódios são especiais e neles a gente vai dar spoilers, sim, sobre as 2 primeiras temporadas. Então recomendamos que você aproveite a HBO Go e vá assistir. E quando terminar, vem com a gente para decodificar. Mas também a gente vai dar uma visão geral dessas temporadas, mas não vai ser uma recapitulação, detalhe por detalhe. A gente quer falar dos grandes temas, dos grandes momentos, para que você consiga ali se preparar para essa terceira temporada que está chegando, né? A gente tem que falar de 2 assuntos antes de entrar no modo de análise da temporada em si. Em primeiro lugar, a gente tem que falar um pouco sobre o filme que deu origem à série, o Westworld. Poxa, que nome interessante, né? É coincidência? Pois é, o Westworld, eu não sei vocês, mas eu tenho uma memória bem interessante porque eu era pequenininho quando eu vi esse filme passar na televisão. E eu vi com meu pai ainda, e eu lembro desse filme de eu apavorado com o vilão da história, que era o Will Brenner, que era um robô, dos robôs que tinham se rebelado. E eu acho que é importante falar desse filme porque do filme pra série tem uma inversão importantíssima, né? O filme, ele é sobre aquele medo da tecnologia, sobre as máquinas se rebelando contra a humanidade de uma maneira, assim, natural, assim, tipo, as máquinas se voltam contra nós e pronto. E é isso, o filme é isso, ele não tem muita profundidade, né? Você pode buscar sentidos e tal, mas essencialmente era a materialização desse medo. E a gente vai ter uma abordagem completamente diferente na série, a gente fala mais sobre isso daqui a pouco. Uma coisa legal do filme é o quão ousado ele era pra época. Também. É um filme de 73, isso. Que é um western sci-fi. Western sci-fi. Quer dizer, é um conceito que se hoje ele ainda pode parecer estranho, em 73, e tem uma outra coisa. O filme, ele se passava num futuro em 1983. Isso. Que no caso é o ano que eu nasci. Olha quantas coincidências, viu? Olha, tudo ligado. E é um filme do Michael Crichton. Tipo assim, a ideia é do Michael Crichton, que é um dos caras que construiu a ideia do tecnotriller moderno, né? Ele fez vários livros em que tinha essa mistura de ficção científica, aventura, ação e tal. E uma ficção científica, às vezes, por exemplo, O Enigma de Andrômeda, que era um filme sobre doenças, né? Sobre germes e aquela coisa toda da busca da cidade totalmente isolada e tal, não sei o quê, né? Enfim, até dá uns medinhos hoje em dia. Mas mais do que tudo, Parque dos Dinossauros, né? Que é a obra dele mais bombada e conhecida e tal, não sei o quê. E o Michael Crichton tava lá, criando esse tipo de obra e trazendo essas ideias interessantes e tal. Em 1973, o filme chegou a ter continuação, chegou a tentar ter uma série também, mas bem mal feito, assim, bem qualquer nota, assim, depois e tal. Então, uma das sequências é chamada de Future World. Future World. E aí, enfim, a gente não sabe, mas existe a possibilidade de que talvez esse mundo apareça na terceira temporada. A gente tá falando aqui antes da temporada estrear, a gente não tem como saber, mas o que deu pra ver em alguns trailers, já existe, se você entrar nos fóruns, é que existe esse rumor de que isso pode aparecer, Na né? segunda temporada, já surgem algumas ideias que apareceram no filme e na série antiga. Então a gente vai falar sobre isso depois, porque à medida que aparecer, senão a gente fica falando sobre esses negócios. Mais importante agora é falar sobre os criadores da série também, né? Isso, a Lisa Joy e o Jonathan Nolan, que são casados, né? Eles são parceiros aí, trabalham muito juntos. Acho que primeiro a gente pode falar da Lisa Joy. Ela é advogada, na verdade, né? Enquanto ela tava
ali estudando pra fazer o exame, né, Da OAB. Da OAB, isso, eu tava tentando lembrar o nome da ordem. E você ajuda, que você é o advogado da residente aqui do podcast. Muitas coincidências. Na verdade, tinham várias cotas nesse podcast, eles conseguiram incorporar tudo em mim. Precisava de alguém com a filha Dolores, alguém advogado, é isso. Conseguimos. E ela começou a escrever, e ela fez séries que nem Pushing Daisies, Burn Notice, e ela tem uma trajetória muito legal, porque Pushing Daisies era uma série um pouco mais delicada, era sobre um romance. Já era uma série bem maluquinha, né? Porque tinha uma reviravolta. Sim. Com a história dos toques, né? Enfim, você tocava uma pessoa, ela revivia e a outra pessoa morria no lugar. Enfim, era uma série bem legal, que não foi um grande sucesso. Não, teve 2 temporadas. Foi um sucesso de crítica. Exatamente. E logo depois disso, em vez dela, enfim, fazer uma outra série do tipo, ela foi fazer Burn Notice, que era uma série, assim, entre aspas, mais masculina. Isso. Mas justamente porque ela queria mostrar que ela podia escrever qualquer coisa. E o Westworld foi uma criação dela com o marido, né, o Jonathan, que já tem aí num currículo bem extenso, né? Fala sobre esse tal desse marido da... Bom, se o sobrenome já não te deu uma ideia, ele é irmão do Christopher Nolan, que é diretor de Inception, né, A Origem, Interestelar, a trilogia do Batman. O Jonathan escreveu vários desses filmes. Então, Amnésia, em que ele foi indicado pro Oscar de melhor roteiro quando ele tinha 24 anos. Tem uma curiosidade legal. A Amnésia é baseada no conto que o Jonathan, um aspirante a escritor, tinha 20 e poucos anos e tal. É baseada no conto dele, que é o Memento Mori. Memento Mori. E, na verdade, a história é a seguinte, tipo, ele acabou dando crédito de co-roteirista pro irmão, o Chris Nolan, né, que é o diretor, acabou dando crédito de co-roteirista pro irmão, mas ele baseou o roteiro no conto do Jonathan e deu crédito de roteirista para ele, mas não necessariamente ele foi tão co-roteirista assim. O roteiro basicamente é do Chris Nolan. Eu tenho uma memória muito bacana de Amnésia. Eu sou formado em Direito, mas eu também sou formado em Cinema. Mas você lembra de Amnésia? E Amnésia foi um dos filmes, enfim, eu fui fazer Direito, e aí quando você começa a ver que talvez isso não seja pra você, eu já tava perto do final da faculdade, e Amnésia foi um dos filmes que eu vi que eu falei, cara, é isso que eu quero fazer da vida, sabe? Porque é um filme... Fazer filme ao contrário. Também, eu gosto muito de falar, inclusive esse podcast, se você ouvir ele ao contrário, você vai escutar várias coisas. Então, mas a Amnésia eu tinha essa memória, assim, de ser um dos filmes que eu já tava querendo fazer cinema, mas foi um dos filmes que eu vi e falei, é isso que eu quero fazer da vida, é criar esse tipo de coisa, assim. Pois é. Demais. Não, e é um filme... E assim, é importante também estabelecer isso, né? Quer dizer, Amnésia e Grande Truque, por exemplo, que é um filme que ele adaptou de um livro junto com o Chris Nolan também, Interstellar e tal. Todos, e mesmo a própria abordagem que os dois deram à trilogia do Batman, né? Quer dizer, demonstram ali, assim, tipo, o Chris Nolan, que é o irmão mais conhecido, mas o Jonathan, até pelo conto e tal, uma coisa assim de... Gostam de mistérios, gostam de reviravoltas e de coisas encamadas e histórias complicadas, né? Tem aí essa característica nos projetos, né? E a Lisa Joy também, tipo assim, não é por acaso que ela entrou em Pushing Daisies. Ela estava fazendo o exame para a ordem e aí ela escreveu um roteiro e conseguiu fazer e parar na mão dos caras, ela acabou sendo contratada. Ou seja, ela tem também um olhar bem interessante. Então, essa dupla tinha que acabar ali. Além desses filmes todos, o Jonathan Nolan, a última obra dele relevante ali, antes dele pegar o Westworld, foi Person of Interest, que era uma série de televisão aberta e tal. E começa como uma série, aparentemente, um gênio lá que lidera um agente da CIA para fazer a justiça, usando tecnologia, e vira uma série sobre inteligência artificial, sobre controle da humanidade, não sei o que, não sei lá. E esses temas... não, por acaso, estão sendo revisitados em Westworld. Então, não tinha, assim, acho que não tinha outros dois escritores que poderiam estar fazendo essa série agora. É uma combinação muito boa, né? Eles têm toda uma sensibilidade parecida, né? Que funciona muito na série, que é um formato também, né? Que a gente tá vendo que dá uma oportunidade para você contar ali uma super história em vários detalhes, né? Pois é. Fala do elenco um pouquinho aí? Antes da gente entrar para falar do elenco mesmo da série, sabe o que tá faltando aqui? Ah. Música. O cara do piano pode começar a tocar, né? Opa, por favor. Vamos falar então da Dolores. Evan Rachel Wood. Então, uma coisa que é legal de ressaltar aqui sobre o elenco é que todos têm créditos muito notáveis, são pessoas que estão trabalhando há muito tempo, né? Em especial o Ed Harris e o Anthony Hopkins, acho que eles não se encaixam tanto nisso que eu vou falar, mas a Evan Rachel Wood
que faz a Dolores, a Tandy Newton, que faz a Maeve, e o Jeffrey Wright, que faz o Bernard, né? Eles são atores que estão aí há muito tempo, fizeram coisas de muito sucesso, participaram de grandes franquias, enfim, séries, são, né, indicados a prêmios, mas nunca chegaram ao status de grandes estrelas. Nunca foram superstars, né? Nunca ganharam tanto destaque quanto em Westworld, que é onde eles estão brilhando, estão sendo super aproveitados. Então é muito legal observar isso, né? A Evan Rachel Wood, ela começou a atuar quando ela tinha 7 anos. E, assim, entre os trabalhos notáveis, né? Ela fez Aos 13. Que é um filme independente, né? Bom, Na época, enfim, curiosamente ela tinha 16, mas ela foi indicada ao Globo de Ouro de Melhor Atriz. Across the Universe, True Blood, Mildred Pierce. E também, acho que a maioria vai lembrar por isso, que é o clipe de Wake Me Up When September Ends, do Green Day. Que fez muito sucesso na época e até hoje, né? É muito lembrado aí. Pois é. Aí tem a Tandy Newton. Isso. Que pra mim, eu sempre vou chamar ela de tendinite, mas pode seguir. Essa vai ser tô com uma tendinite mesmo. Toda hora que eu vejo o nome dela, eu penso nisso. Mas vai ser recorrente. Tandy Newton ou tendinite aqui. Quem acompanha os podcasts da HBO já tá mais do que habituado ao jeitão aqui do Maron. Então, ela começou também nos anos 90. Ela fez vários filmes. Então, Entrevista com o Vampiro, Missão Impossível 2, Crash, No Limite, Pra Garotos de Cor e Han Solo. E também, em todos, ela foi mais um papel coadjuvante. Mais uma coadjuvante de destaque, mas uma coadjuvante. Exatamente. Sim, é verdade. E aí... Com exceção, acho que do Jeffrey Wright e da Evan Rachel Wood, o elenco de Westworld, e obviamente não vou falar do Anthony Hopkins, do Ed Harris, mas tem muitos desses atores que você olha e fala assim, eu já vi eu conheço essa pessoa de algum lugar. Às vezes você sabe ali, você não sabe o nome, você não sabe exatamente do que, mas já viu várias vezes, né? E o Jeffrey Wright, assim, ele fez algumas séries que tem Angels in America, Boardwalk Empire e... Que é sensacional, que exatamente, vale a pena, da a HBO maratona. Também. E filmes, ele fez Basquiat, que foi meio que o primeiro grande papel dele ali. E ele fez umas franquias de muito sucesso. Então, 007, Jogos Vorazes. Ele vai fazer o Comissário Gordon, né? O novo agora Batman, no The Batman, que é o novo filme, né? Isso, que vai sair agora em 2021. Então, também é um ator que tá ali surgindo. E aí, na série, ele rouba a cena, né? Ele brilha muito também. E aí, a gente tem o Ed Harris, né? Que é o Homem de Preto, né? No caso. William. Que imediatamente, quando você começa a ver a série, você assume uma ligação entre ele e o personagem do Will Brynner, né, do filme original, embora não... e não é, né? Enfim. Exatamente. Eu acho legal como conduzem a narrativa dele. No começo, ele tá quase a parte da narrativa principal, né? Ele tá inserido, obviamente, no universo, porque ele tá lá, mas como a história dele vai confluindo pro núcleo da Dolores, etc., ao longo da história. E aí eles usam o artifício do Jimmy Simpson, que faz o William novo, e como ele conhece a Dolores, etc, né? Exatamente. E, bom, ele tem, né, um currículo gigantesco. Acho legal, né, apontar tanto ele quanto o Anthony Hopkins, eles estão atuando há mais tempo do que os criadores da série estão vivos, assim. Então, é uma carreira bem extensa. O Ed Harris, ele fez, assim, Apollo 13, Show de Truman, Uma Mente Brilhante, As Horas, Virada de Jogo. Então, só, assim, além de filmes bons, filmes que fizeram muito sucesso de crítica e público, né? Mas já fazia, quando ele fez o Westworld, já fazia alguns anos que ele não fazia algo de tanto destaque, assim. E é legal, né, lembrar, embora a gente coloque em segundo plano, que ele divide o personagem com o Jimmy Simpson que ele citou ali. Então é legal a gente lembrar também que o Jimmy Simpson também aquele ator que você viu em um monte de lugar e que manda muito bem nessa primeira temporada, principalmente, onde ele tem mais visibilidade e tal. E que vai causar já um mega nó na cabeça do espectador depois. Exatamente. E aí, por fim, né, assim, como a gente disse, são só alguns destaques, porque tem um elenco enorme da série, são muitos núcleos. Mas o Anthony Hopkins, que, bom, é o Hannibal Lecter, né? Pois é. É como a gente lembra ele, principalmente. O Anthony Hopkins fez um monte de coisa legal. Tá com, né, 89 anos. 82, desculpa. 82, então tem muita coisa, né? Um Passe de Mágica, Silêncio dos Inocentes, Nixon, Os Dois Papas, tem muita coisa aí pra conhecê-lo. Eu acho que o legal, pensando, Westworld nasce quando Game of Thrones já tá se encaminhando pra reta final, né? E aí, a HBO, eu acho que tinha uma questão assim, de qual vai ser nossa bandeira depois que acabar Game of Thrones, que foi durante 10 anos, né? Sei lá, até mais, eu não lembro exatamente o ano de estreia de Game of Thrones. E aí a série junta um elenco, quer dizer, a gente falou aqui dos 5 principais nomes, mais o Jimmy Simpson. Vou falar de mais um quando a gente terminar. E aí, olha o tamanho do peso desse elenco, né? Você tem um ator como Anthony Hopkins numa série que é um outro ritmo de produção, e aí eu falo como produtor,
são mais diárias de filmagem. Obviamente que por ele ser quem ele é e pela idade que ele tem regalias. Possivelmente eles concentraram todas as filmagens dele num período de tempo mais curto possível. Mas o peso desse elenco para uma série desse tamanho, né? No mundo também, o mundo ficcional da série é imenso, né? Então... Que sejamos justos, né? É uma coisa que a HBO sempre fez muito bem, né? Sim. Tipo, trazer atores que a gente associava antigamente, basicamente, ao cinema para produções de altíssima qualidade. É algo que a HBO fez de várias maneiras muito bem ao longo das últimas décadas. É bom a gente não esquecer, a gente não pode esquecer disso, que tem um carinha chamado Rodrigo Santoro no elenco, né? E é um personagem secundário, mas é um personagem que aparece bastante na série e tal. E é um atrativo e tal, assim. O Rodrigo Santoro tem feito muitos filmes interessantes nos Estados Unidos, e que ele vai juntando com produções lá e cá e tal, e é um ator de qualidade indiscutível e tal. Então ele vai ressurgir, ele vem de novo na segunda temporada e talvez apareça na terceira temporada, quem sabe, não é mesmo? Uhum. Pois é. E assim, ele tem um papel de destaque porque, querendo ou não, nas narrativas do parque, ele é o vilão. Ele é o vilão, ele é o cara que anda de preto o tempo todo. Ele é o cara de uma das cenas mais legais enfim, aqui o piloto tem tantas cenas incríveis, né? A gente vai falar disso, mas ele faz uma das cenas incríveis que a gente vai ver ela sendo refeita em vários momentos. Exatamente, vale, né, ressaltar, a Evan Rachel Wood, em entrevistas, ela já disse que fazer o Westworld para um ator é como atuar nas Olimpíadas, assim, porque numa mesma frase do roteiro você vai pedir que você tenha 3 emoções diferentes, que você seja personagens diferentes em alguns casos, então... Todo mundo aqui tem um alcance muito, muito, muito interessante. Pois é, então assim, a gente tem aqui, o elenco do Westworld é grande, tem vários outros atores muito legais, a gente pode citar eles eventualmente ao longo Tessa Thompson. Da discussão, que ela vai aparecer mais pra na frente. Isso. Mas a Tessa Thompson, tem o próprio James Marsden, então, enfim, tem um monte de atores legais, tem alguns atores tipo indies, ou que tem uma característica interessante específica, tipo essa Shannon Woodward, que faz a Elsie, que apareceu, desapareceu e tal. Tem um monte de atores legais, mas a gente vai se concentrar nesse aqui, até porque eles são os atores que efetivamente movem a trama, por isso que a gente fala um pouco deles aqui. Vamos falar da temporada em si. Eu quero propor aqui a gente tentar dar uma visão geral da temporada, pegar as histórias mais ou menos desses personagens, mas não é o caso aqui, identificar episódio 1, episódio 2, acho que é mais olhar para as tramas e ir cruzando os caminhos aqui, né? Mas acho que a gente tem que começar pelo piloto. É dirigido pelo Jonathan Nolan e é brilhantemente dirigido pelo Jonathan Nolan. Eu lembro, eu acho que tá no meu Twitter, inclusive, assim, eu tenho que procurar de algum tempo atrás. Eu lembro de ver aquele piloto e quando acaba e a cena final da mosquinha e tal, não sei o quê. Enfim, quando acaba eu falo assim, cara, putz, sensacional. É um piloto que se acaba e você fala, nossa, descobriu um mundo novo, né? Então acho que é legal a gente tentar dar uma olhada ali no que eles estão estabelecendo ali, né? Porque tem vários truques narrativos que eles estabelecem muito bem. Eu acho que o primeiro deles que é um jogo importante da primeira temporada, é essa ideia de que você não sabia direito quem era quem, né? E eles brincam com isso. Os anfitriões, eles são tão perfeitos, que você não sabe, às vezes, diferenciar quem é um anfitrião e quem não é, né? Dada a trama da série e tal. E eu acho que tem um lance de brincar com os estereótipos de western, né? Quando a primeira cena da série é o James Marsden acordando no trem. Você não sabe se ele é um anfitrião ou se ele é um humano. Depois você, enfim, descobre que ele é um anfitrião. Mas ele aparenta ter o papel do herói clássico, do cowboy, né? A Dolores é a donzela em perigo, sempre em perigo. Então, o papel do Terry, que é o James Marsden, é salvar a donzela em todas as narrativas. O Rodrigo Santoro, que a gente acabou de falar, é o vilão. Ele é o vilão, ele é o bandido que entra na cidade atirando e roubando todo mundo. A Maeve é a prostituta que é responsável pelo... Prostituta com coração de ouro. Exato. Mas que é responsável pelo bordel, pelo salão e tal. Sim, são os papéis clássicos que a gente tá acostumado a ver. E aí, ao longo, não só do episódio, mas da temporada, principalmente, esses papéis vão sendo desconstruídos, né? Mas eu acho muito legal isso que você falou, porque assim, o James Marsden vem, aí ele encontra a Dolores. Então, assim, no momento inicial, você fica pensando assim, o James Marsden não é uma pessoa que vai lá e que ele gosta de ir lá porque ele gosta de ver aquela robozinha linda. E essa situação é muito legal porque ela vai ficar em suspense até o momento em que ele chega na casa dela com ela à noite e quem está lá é o Homem de Negro. Porque até ali você
não sabe ainda o que tá acontecendo direito. Você sabe que ela é uma robô, obviamente, porque você, enfim, sabe que a série é a série. Mas você ainda não sabe isso. E quando o Ed Harris chega como Homem de Negro, você imagina o quê? É o robô e vai começar aquele jogo do robô e tal. E essa é a primeira super inversão que eles fazem na tua expectativa. E aí você vê, quando o Ted tenta atirar nele, e aí a arma do Ted que não funciona, aí você fala... Eles inverteram completamente a situação. E essa simbologia da inversão do Ed Harris de ser um robô para ser um ser humano, para mim, ela é importante porque ela estabelece que os humanos são os vilões da história. Nessa visão, vilões da história, não, enfim, esses humanos que estão ali, que tem um plano, eles são os vilões da história e os robôs são os nossos heróis. São eles, é com eles que a gente vai se identificar e tentar entender e tal, não sei o quê. E aí tem essa visão, ela é subversiva, né? Porque é como se ele dissesse pra gente, os robôs são os explorados, são os usados e tal, não sei o quê. Mais ou menos como a maior parte da humanidade que vive seus loops e tal. Então, assim, essa reviravolta não é pouca coisa, né? Como é que foi pra vocês esse primeiro momento ali? Pra mim, eu gosto muito, né, desse momento, depois que a gente tem, né, esse encontro ali do Ted, do Homem de Negro com a Dolores, você tem um corte pra base de Westworld, né? Então você vê ali toda a equipe técnica comandando, tem uma visão panorâmica do parque, vendo qual que é a movimentação. E aí que você vê, né, que o que você estava assistindo até então era realmente um parque, é uma encenação. A relação entre os humanos, né, até quem a gente acha que é humano, né, naquele momento, entre eles é muito fria. É muito corporativa. Distante. É muito distante. Então eles interagindo lá na sala de controle, exatamente. Né? Então não você tá ali no parque, você tem várias relações que são muito afetuosas, né? Então você tem a Dolores com o pai dela, a Dolores reencontrando o Ted, a Maeve com a Clementine. São laços, né, de reencontros. E os humanos trabalhando, você falou, né? Os humanos trabalhando lembram robôs. Exatamente. Eles que são e a forma como eles se tratam, né? Eles não se veem como pessoas também. Eles não enxergam um ao outro com essa coisa humana, né? O próprio Bernard, que até então a gente achava que era humano, a relação dele com o filho e com a esposa era ligação de vídeo, é sempre longe. Mas você vê que essa demonstração, ele demonstra a humanidade e ele é um robô. Exatamente. E mais tarde ele vai ser robô. Mal bem, ele tá sentindo, ele sente a falta do filho e tal, não sei o que lá. Ele tem uma melancolia, né, ali com ele, porque toda a história, né, dele, né, o passado. Mas quando ele trata, por exemplo, né, fala, tem um problema. Ele sempre tem uma empatia por eles, ele tem um olhar preocupado. Enquanto a Elsie, por exemplo, né, ela tá falando, não tem que resolver, o que tá acontecendo? Ela beija ali a Clementine. Eu sou contra falar mal da Elsie, mas não, eu adoro a Elsie também, mas é um contraste, né? Você vê ali que a humanidade tá mais nos robôs do que nos próprios humanos. E essa melancolia, esse ar de decepção é algo que acompanha o Bernard ao longo das 2 primeiras temporadas. Ele vai ser brutalmente decepcionado. Várias vezes. Quanto mais ele descobre, mais ele tem esse ar de decepcionado, né? Pois é. Então a gente tem esse primeiro episódio, vamos lá. Então estabelecemos a Dolores, né, com a donzela em perigo e efetivamente, embora ela seja uma robô, até ali ela é a nossa heroína, né? Ela e os outros robôs ali que vão aparecendo, mas ela é a primeira personagem que emerge como alguém com quem a gente vai se importar. E aí, depois que eles fazem isso, eles começam a desconstruir ela, né? Quer dizer, mostrar ela paralisada, mostrar ela em modo de análise, tipo o modo que estamos aqui nesse momento. Mostrar essas situações em que eles vão, olha, mas ele é um robô. Mas ela parece ter mais sentimento aqui do que muita gente aqui. E ela não é só um robô, ela é o primeiro dos nossos robôs sensacionais e tal, não sei o quê. E aí você vai começando a entender essas coisas. Então a gente estabelece ali a Dolores, aí tem o Bernard, né, que é um gênio ali, o técnico, o cara e tal. Aí a gente vai conhecer o Ford, que é o idealizador um dos criadores do parque. Um dos criadores do parque. A gente conhece o Homem de Preto como alguém que vai para lá né? Essa cena da primeira temporada foi polêmica na época, porque dá a entender que vai acontecer um estupro ali, alguma coisa do tipo. Depois a gente vai descobrir que tem outras camadas dessa cena, mas ele é mais um humano que vai pra lá, mas assim, para ser um monstro, né? Para se liberar e tal. Mas eu acho que isso, na verdade, é uma das principais temáticas da série, que é
o que o ser humano é capaz quando você não tem nenhuma amarra, quando está absolutamente liberado você fazer tudo. Quando né? você acha que você não tá sendo observado, né? Porque o William, o Man in Black, né, o Ed Harris, ele tá... O personagem dele, especificamente, chega lá, quando a gente tá vendo ele já mais velho, procurando, ele tá claramente em busca de alguma coisa. Mas quando a gente vê ele entrando junto com o Logan lá atrás, ele entrando jovem no parque, uma das coisas que o Logan fala, e eu não lembro exatamente, mas aqui a gente pode fazer o que a gente quiser. A gente pode ser quem a gente quiser. E eu acho que essa é uma das principais temáticas da série. Mas isso choca ele um pouco, né? Mas lá atrás, sim. Mas isso é uma das principais temáticas da série. Quer dizer, o que o ser humano é capaz de fazer quando ele não tem nenhuma amarra social. Quando você não tem um poder de polícia te coibindo a alguma coisa, quando tá tudo liberado. Mas também, e eu acho que essa discussão é importante, e ela vai evoluir ao longo dos 10 episódios da primeira temporada, é sempre bom lembrar, né, que para essas pessoas, elas estavam lidando com máquinas que não têm sentimentos, que tudo aquilo ali é uma simulação. A grande sacada que é construída nesse primeiro episódio pra gente é a gente estabelecer com esses personagens a nossa empatia. Tipo assim, eu começo a me importar, eu começo a achar que eles estão sofrendo. E tem uma coisa muito importante que é introduzida nesse momento, que é o seguinte, porque enquanto pra você eles morrem, vão lá pra cima, são consertados e voltam e não lembram de nada, parece que tá tudo bem, né? Dane-se, não aconteceu nada, né? Mas no momento em que o Ford, que é o Anthony Hopkins, ele introduz aquela coisa das reveries, né? Que são aquelas lembranças que vêm de vidas passadas até. Esse item que ele introduz na equação, que é polêmico, ninguém entende por que ele fez isso, ele tinha um plano, né? Um pouco mais complexo depois, mas quando ele introduz esse item, ele tá dizendo o seguinte, não, mas espera aí, mas se eles lembram, existe um sofrimento que vai se acumulando ao longo do tempo. E se há sofrimento, há crueldade real, né? Porque a crueldade contra algo que não sente de verdade. Então, assim, eles já sentiam e já era um sofrimento terrível, eles já estavam morrendo. Mas os seres humanos, muitos seres humanos podiam não ter noção disso. Eles achavam que era só um robozinho, né? Só que aí, você adiciona essa coisa de que eles passam a lembrar do que aconteceu na vida passada, aí a coisa se torna muito maior, né? Quer dizer, então são camadas que eles vão adicionando, que vão tornando essa discussão sobre o que é a humanidade, não só a humanidade, os humanos, mas a humanidade, o que é ser humano, né? E que começa a tomar conta da discussão da série. E isso é que eu acho que me deixou, assim, tipo, completamente fascinado pela abordagem que eles tiveram na série. Que essa abordagem não tá no filme do Michael Crichton lá de 73. Ele é muito superficial. É um filme de ação e pronto, né? Aqui a gente tá falando de uma raça, né, inteligente sendo criada no planeta Terra. Né? Acho que tem duas camadas que né, você tem todo o mistério, então toda a linha do tempo em que as coisas acontecem, qual é o real propósito do parque, mas você também tem o aspecto emocional, né? Então você tem esses hospedeiros que lembram da vida que eles tiveram, né? Do papel que eles tiveram antes, né? Não só da mesma repetição que eles já vivem, mas da vida que eles tiveram antes e dos outros hospedeiros com quem eles conviviam e com quem eles tinham um laço. Então tem também uma coisa assim muito sobre, né, o amor ali familiar, tem muito sobre a morte, né, a relação deles. Porque as reveries, elas são tem uma forma de criar uma espiritualidade clara para eles. Exatamente, eles né? criam uma própria mitologia para aquilo, né? Conforme, porque além disso que agora eles eu lembro de uma vida passada. Eu vejo essas figuras que eu não entendo o que são, né? Que são ali os técnicos, o lugar para qual eles vão. E quando você acha assim, são tantas camadas que uma temporada só não é o suficiente, né? Então, tem uma outra questão em cima dessa conversa, que é inclusive um dos principais temas da primeira temporada, que é a gente descobrir quem era o Arnold. O Arnold, que é um dos fundadores do parque, junto com o Ford, um dos criadores, são 2 criadores. Tem uma coisa que é muito interessante, que eu não vi em nenhum lugar, que é Robert Ford e Arnold Weber, né? O Ford, que é o cara que é fundador da Ford, mas que é basicamente responsável pela criação da chamada linha de produção. E o Weber, que eu acredito que seja uma referência proposital. O Weber, ele tem uma teoria de dominação que ele fala que existem 3 tipos de dominação: a legal, a tradicional e a carismática. E eu acredito que dá para você fazer uma relação entre os 3 principais anfitriões, o Bernard, a Dolores e a Maeve, nessas dominações. Eu acredito que a Maeve seja uma dominação carismática
enfim, você pode ir lá procurar depois na internet, que lá você vai entender por que eu tô traçando esses paralelos. O Bernard é a dominação legal e a Dolores é a dominação tradicional. Enfim, um dos principais temas, então, é a gente descobrindo aos poucos quem é o Arnold, né? E o Arnold, ele é o primeiro cara que começa a suspeitar que esses robôs estão desenvolvendo consciência, sentimento, né? E ele tenta frear a abertura do parque. Enfim, a gente vai descobrindo ao longo da temporada. Ele morre no parque há 30 anos atrás do momento da primeira temporada. A gente vai descobrindo por que ele morreu, como ele morreu, qual era o plano dele, né? E no final da primeira temporada, basicamente o que o Ford estava fazendo é dando uma sequência ao que o Arnold acreditava. O Ford, que na verdade era contra não abrir o parque, acaba abrindo o parque e, inclusive, ressuscitando a primeira anfitriã, que é a Dolores, né? A Dolores é quem mata o Arnold. É um plano todo. Isso tudo foi concebido pelo Arnold para acontecer desse jeito, né? Tem um massacre onde a Dolores ela que é a pessoa responsável por esse massacre. Ela mata o Arnold e depois ela acaba se matando. O Ford traz ela de volta, abre o parque e 30 anos depois ele dá cabo do plano do Arnold, né? Que ele tem um lançamento de uma nova narrativa. Tudo isso que ele vai colocando nessas reveries, que são essas lembranças, é tudo isso para ir despertando essa consciência nos robôs. E aí, no último episódio da primeira temporada, você tem um massacre onde a Dolores acaba também matando o próprio Ford, né? E é importante, vamos lá, a gente já abriu a história, mas e voltando para isso, quer dizer, aí a gente pega, e para chegar nesse ponto, os personagens saem em grandes buscas, né? Então, a gente tem o Homem de Negro, que vamos chamar de William também, né? O Homem de Negro, ele sacou que existe uma... Enfim, a gente vai descobrir por que ele sacou isso na segunda temporada, por que ele sabe tanto, mas enfim. Ele enxerga que tem uma série de pistas e quebra-cabeças espalhados ali, como se fosse uma trama específica, e ele tá obcecado por descobrir o que é aquilo, ir atrás dessas informações e tal. Aí a gente surge, né, no segundo episódio, esse William, que também vai se apaixonar pela Dolores e que quase disputa, o coração da Dolores. Não disputa porque aí acabou, né? Quando ele chega, ela já não tem mais... Ela acaba não encontrando o Ted como ela encontraria sempre quando a latinha cair e tal. Quem pega a latinha é sempre a pessoa que vai ter um romance, entre aspas, com a Dolores. E aí ele começa a história dele com a Dolores. E ele e o Logan vão viver uma baita de uma aventura gigantesca. Eles vão sair pelo mundo com ela e tal, não sei o quê. E também é importante, o primeiro grande evento ligado a essas reveries, esses delírios, lembranças e tal, que é o momento que o pai dela demonstra que pirou, né? Parece que ele pirou. E aí os técnicos não sabem direito. E o Ford, que na verdade sabe o que está acontecendo, o Ford dá uma de... Não, mas não sei, não. Puxa, o que está acontecendo com esse robozinho? Olha, nossa e tal. Então tem todos esses acontecimentos ali. Então, o Homem de Negro sai em busca dessas informações. E aí, essa é uma grande sacada, porque a gente fica ali, tipo... Você fica vários episódios sem saber que a gente está em dois tempos diferentes na história. E é uma das coisas legais. Eu, particularmente, não sei, pode ser que alguém não goste disso, mas eu acho muito legal essa ideia deles de dizer o seguinte: para um anfitrião, que é um robô, a passagem de tempo ela é muito diferente do que é para nós. Então, a percepção do mundo pelos olhos da Dolores, e enfim, de todos eles, mas da Dolores, que é quem nos leva na primeira temporada, ela é essa aí. Ela não sabe direito a diferença entre o que aconteceu 30 anos atrás, o que aconteceu 10 anos atrás, o que aconteceu ontem. Né? Nesse negócio de morre, volta, para ela o tempo não faz sentido. Então é muito, muito interessante. A gente passa vários episódios sem saber que a gente está 30 anos atrás e a gente está hoje. 30 anos atrás e hoje. Até que a gente vai descobrir que o William e o Homem de Negro são a mesma pessoa bem lá na frente e tal. E é uma baita reviravolta da temporada, né? A série começa a dar umas pistas de que isso pode ser, mas de fato, a hora que a gente descobre, é como se abrissem uma porta na nossa frente, né? Inclusive o próprio ator, né? O Jimmy Simpson, que faz o... Não foi avisado. Que faz o William mais jovem, os criadores acharam que não fazia sentido ele saber onde ele ia acabar, né? Pra ele ir indo com a narrativa e descobrindo o personagem. E aí, quando você vê o Ed Harris, né? Já é um outro lado do espectro, assim, né? Isso aí. O chapéu que ele escolhe é um chapéu claro, né? Um chapéu escuro, né? Então, essas coisas são
são espelhamentos que a gente vai enxergando ao longo da temporada. Mas é uma coisa que eles constroem pra gente, cria-se um arco dramático muito interessante, cria-se ali uma parte da explicação da obsessão do Homem de Negro por ela, né? Que começou como um caso, uma paixão real, de como aquilo degenerou, né? Pra ele virar aquela figura. E a gente vai saber mais disso na segunda temporada. Então tem esse arco, né, dela vivendo uma grande aventura, o Ted pra cá, e aí eles ficam tentando descobrir, aí tem essa figura mitológica dos vilões, de um vilão que era louco Wyatt. e tal, que é o Wyatt. Quem seria esse Wyatt? Será que esse Wyatt é o Ted e tal? Então eles vão criando tudo, mas esses são firulas, idas e voltas e tal. Tem essa figura dos índios, né, da nação fantasma, dos índios, Sim. que eles morrem de medo, os índios aparecem, todo mundo, né, faz xixi nas calças e tal. E que os próprios anfitriões, né, eles não têm uma comunicação com eles, né, um outro idioma. Pelo menos na primeira temporada a gente tem uma distância deles, praticamente, né? Isso. E assim, no fim das contas, é por isso que a primeira grande questão ali que se coloca, que eu amo essa pergunta, é como é que você já questionou a natureza da sua realidade? Ou seja, todos esses personagens ali, eles estão mudando a visão deles e abrindo a visão deles sobre o que é estar vivo, o que é pensar, o que é o mundo, o que é a realidade para eles, o que está acontecendo, né? Tem uma mudança para todos esses personagens, enfim, principais, mas principalmente para os robôs que estão ascendendo, né? Estão descobrindo o que está acontecendo ao redor deles. E aí tem a Maeve. Tava achando que a gente não ia chegar, não. É a minha favorita. E aí tem a Maeve. A Maeve conquistou corações. Ele e o Bernard, pra mim. Ela e o Bernard, assim, eu gosto muito dos dois. Eu gosto bastante também. Mas é que Vamos falar da Maeve, então? A Maeve, pra mim, ela... é uma personagem sensacional, né? É muito interessante ali como ela é apresentada, né? Ela é meio que a cafetona, né? Do prostíbulo, ela que manda. Ela é bem... Ela não tem medo de ninguém, Exatamente. Né? Ela enfrenta o personagem do Santoro... Quem vier, né, ela enfrenta, assim, isso, né, entre aspas, tá no código dela. Mas, aos poucos, ela vai lembrando, né, de uma filha e de um luto que ela sente e que ela acha que são sonhos. E, aos poucos, ela vai ali descobrindo que não é a primeira vez que essa realização vem a ela, né? Que é uma coisa que ela vai construindo com o tempo. Ela é a primeira e que é o grande final de episódio, quando ela acorda e você fala... Ela acordou. Essa cena é maravilhosa. De todos os anfitriões do parque, ela é a primeira que começa a sacar que tem alguma coisa errada. E aí tem a cena também que ela tira a bala de dentro do próprio corpo, né? Enfim, ela tem um desenvolvimento dentro da primeira temporada que é muito legal, né? Porque quando ela descobre, então, e aí ela começa a usar... Ela começa a testar, né? Ela morre e volta. E aí ela volta pra aquele lugar e aí ela... Tem um momento em que ela se deixa morrer porque ela quer ir lá, né? Exato. E aí, em um determinado momento, ela consegue dominar, entre aspas, os dois personagens responsáveis... Os humanos. Pelo conserto. E aí, ela obriga eles a deixar ela com tudo no máximo, né? Os atributos no máximo. E ela começa a controlar os outros hosts, né? Ela tem um arco de crescimento pessoal, de descoberta. E é engraçado porque esses arcos eles são um pouco separados em parte ali, né? Para nós que estamos experimentando a história, todos esses arcos trazem informações importantes pra gente sobre esse universo e sobre o que está acontecendo, né? Mas eles estão meio que separados, eles se conhecem porque eles se cruzam na cidade, né? A Maeve conhece, tal, não sei o quê. Conhece a Dolores e conhece o Ted e tal. Mas eles estão meio que separados, eles estão vendo aventuras muito separadas e tal. Então essa jornada da Maeve termina numa daquelas sequências geniais, né? Que é aquele momento em que ela tá indo embora e aí ela fala... Eu preciso encontrar minha filha. Ela vê uma mãe com uma criança e ela sente, não, eu preciso voltar, eu preciso descobrir. E ela tem um papel, né? Que tem ali, diz em que setor a filha tá. E que eu acho muito, especialmente interessante, porque é claro que, de novo, são roteiristas que apreciam essa linha simbólica de criar personagens e tal, não sei o quê. E já que a gente tá falando de humanidade, já que a gente tá falando de máquinas e tal, assim, os humanos questionam ela e falam assim, mas o que você vai fazer voltando? É só uma história. É só uma história que você tem na sua cabeça. De que essa menina é isso e tal, não sei lá.
isso transcende. Esse sentimento que ela tem de maternidade, ele transcende o robô, transcende todas essas ideias estabelecidas, né? No momento em que ela passou a ser inteligente, ter sentimentos, ter memória e tal, né? Isso ficou muito importante para ela. Ela quer resgatar isso. E que não é só um papel designado, né? Ela tem um sentimento específico, porque uma coisa que a gente vai percebendo é que, né, por exemplo, com o pai da Dolores, que ele é substituído, né, por um outro que cumpre o mesmo papel, fala as mesmas coisas e tal, mas tem uma diferença pro host, né, assim. Então, pra Maeve, ela sabe que quando a Clementine é substituída, isso. Não é, ela pode dizer as mesmas coisas, ela pode ter a mesma ação, mas não é a Clementine dela. Tem uma outra coisa, que entre tudo isso daí, a Maeve e o pessoal que tá com ela matam uma galera grande nos corredores, no background do parque, né? Nessa busca dela por sair. Então, eu acho que o que torna essa cena do trem muito mais forte em retrospecto é o tamanho da jornada que ela teve pra conseguir sair. E aí, quando ela tá lá dentro, ela fala, agora eu vou sair. Aí ela fala, não, eu não vou sair sem minha filha. Ela volta e vai atrás da filha. Então, eu acho que esse é o momento, apesar dela ter sido responsável pela morte de muita gente pra tentar sair do parque, é um momento que torna ela mais humana, que torna ela mais crível pra gente que é espectador, né? Ela, não, eu vou voltar, eu vou buscar minha filha. Eu fiz tudo isso, mas eu vou voltar. Mas quem é que mata mais humano? Humano. Os humanos matam humanos. Sem dúvida. Né? Mas você vê como a gente se sente, né? A gente como espectador se sente diferente, vendo um tiroteio dentro do parque, né? Então os humanos ali acabando com vários anfitriões. Como a gente se sente quando é o contrário, né? Quando a Maeve começa a conquistar e ela sai, putz, você torce por ela, né? Não tem jeito, você torce pra ela. É a habilidade de contadores de histórias, dos diretores e tal, porque, como você mesma falou, né? Os humanos, eles não estão também muito legais em mostrar sentimentos e tal pra gente, né? E aí, eu acho, né? Assim, de novo a gente tá falando aqui, porque falando que tem uma terceira temporada e a gente vai falar disso depois. Se você viu o trailer da terceira temporada, assim, estamos falando de uma discussão grande sobre livre-arbítrio, sobre a capacidade das pessoas de realmente tomar decisões relevantes sobre suas vidas e tal. Não sei. Eu acho que é muito forte essa coisa quando esses personagens que a gente está vendo, eles interagem com humanos, como eles têm uma determinação e objetivos claros, né? Que os humanos parece que estão perdidos, eles não têm mais isso. Eles estão, enfim, um humano, outro vai ter, claro. O próprio William tá lá, né? Destruindo tudo para conseguir as coisas que ele quer. Mas, em geral, os humanos que vão cruzando o caminho deles são meio assim... meio assim, né? E, enfim, teremos alguns mais fortes, mas que é uma discussão sobre essa coisa de que a gente se deixa cair nas nossas repetições, nos nossos cenários repetidos, nas nossas ações repetidas e tal, que é tão importante para essa história ali. Uma das frases do material promocional da terceira temporada é "Free will is not free". Uma tradução livre livre-arbítrio não é livre. Não é livre. Então... pois é. Não é de graça, Não né? é de graça, ou coisa do tipo. É. Então, assim, a gente vai vendo que tem isso eles fazem muito bem, né? Toda a discussão de percepção desses personagens, né? Da realidade. Eles vão mudar a percepção da realidade deles. A gente tá vendo a discussão da temporalidade, né? Só no final da temporada, o quebra-cabeça das cenas da Dolores sendo analisada pelo Bernard. E aí tem o Bernard também, né? Vamos lá, vamos falar da... A gente já falou da Dolores e da Maeve, que são duas das protagonistas. Vamos falar do terceiro anfitrião, que é o Bernard. A gente já mencionou ele várias vezes hoje aqui, mas uma coisa que a gente vai descobrindo ao longo da temporada é a primeira, ele não é um humano, ele é um robô. Mas a gente descobre do jeito mais desesperador, né? Porque ele é ordenado pelo Ford a matar aquela personagem. A Therese, né? Que era a personagem que era uma executiva, ele tinha o caso. Exatamente. Porque ele tinha um relacionamento, era uma executiva que estava ali para tentar enquadrar o Ford, né? Tem toda essa narrativa, quer dizer, existe um board que tá tentando tirar o Ford do parque, e ele não quer sair. Então, da mesma forma que o board tá planejando algumas coisas, ele tá planejando as dele, inclusive o Bernard, que é um robô que ninguém sabe. A gente descobre no sétimo episódio, no final do sétimo episódio. Que ele é um robô e que não é só um robô, ele é um robô em que ele implantou tentativa de reconstrução do Arnold
Weber, que era o sócio e o co-criador do dele, parque. Então, e tem isso. O nome dele, Bernard Lowe, é anagrama a palavra? Quando você embaralha as letras, Arnold Weber, Bernard Lowe é um anagrama de Arnold Weber. E é importante saber também que a Dolores, ela foi crucial na reconstrução do Bernard, porque a Dolores é que sabia tudo sobre o Arnold. Foi quem mais conviveu com ele, né? Então ele usa as memórias da Dolores, as informações que a Dolores tem, para construir aquele androide do Bernard. E quem faz o teste de viabilidade foi a Dolores que ajudou a construir. Então assim, a gente termina ali nessa situação bizarríssima, né? Em que aqueles personagens mais humanos são os robôs. Inclusive, um personagem humano que a gente via é um robô. Exatamente. Que era o Bernard, que era uma pessoa afetuosa e tal. E aí a gente tem vai ficando cada vez mais caracterizado, quando eles vão tirando os véus, né? É assim, a linha do tempo do William e do Homem de Negro, quando você descobre que estava separado por alguns anos, e quando você começa a montar o quebra-cabeça da Dolores, porque a primeira cena da série, você vai sacar depois que não era o Bernard, que era o Arnold. Né? Tipo, então, aí você começa a falar, peraí, quando é que é o Bernard e quando é que era o Arnold? Isso vai ser importante. Então, por isso que é uma série para ser revista. Essa é uma série boa pra HBO Go, porque você vai rever de novo. Eu ia falar isso. Ela é uma série que, depois que você vê o último episódio, quando você vê o primeiro, sabendo de tudo que você sabe, muda muito. É uma outra experiência, né? Você consegue... É uma série pra ser revista. Faz mais sentido, assim. Inclusive, acho que vale ressaltar, né? Da mesma forma que o Jimmy Simpson não sabia qual que o personagem dele se tornaria, né, depois. O Jeffrey Wright, que faz o Bernard, sabia quando ele era Bernard, quando ele era Arnold. No piloto ele não sabia, e depois quando ele volta, ele fala pra ele sabe, porque eles achavam que fazia sentido, né? Isso. Mas se você assistindo, pelo menos numa primeira vez, é quase imperceptível, não, né? Não é. Depois, numa maratona, né, numa segunda assistida que você vai percebendo mais esses nuances. E pro ator deve ser muito rico você ter esse grau de minúcia na tua atuação. Basicamente você vai ser a mesma pessoa, só que em uma você é um androide e na outra você é um humano. E aí, pro ator, criar isso daí deve ser uma experiência bem legal, né? Isso aí. Principalmente com um ator com a bagagem que o Jeffrey Wright tem. E o Bernard, a coisa dele é que quando a gente conhece ele, que vai desenvolvendo ali um laço, antes da gente ter a descoberta, né, de que ele é um robô, você fica com essa impressão, ele é muito introspectivo. Isso. Então você nunca imagina, esse cara, você nunca vai imaginar, né, que essa acaba sendo uma característica que a gente associa mais ao humano, né? E pra mim, pelo menos, descobrir que ele era o robô foi um momento que, nada do que eu acredito dessa série vai se concretizar. Eles o tempo todo estão puxando o tapete, né? Boa. E outra coisa importante da gente lembrar, de novo, a gente não vai matar todas essas questões aqui, porque a gente quer que porque eventualmente, se você tá ouvindo isso aqui, você ainda não viu a segunda temporada, por isso que a gente tá segurando um pouco a onda. Outra coisa muito legal da primeira temporada é que eles, de propósito, eles deixam pistas e enigmas, né? Então, por exemplo, onde fica o Westworld? Eles não dizem onde fica o Westworld direito. E que o Westworld, você tem uma ideia ali que é um dos parques de vários parques, né? Eles falam no mundo japonês, no Shogun World. Nessa guerra nos corredores do parque que a Maeve estabelece. Começa a ver outras coisas. Ela passa justamente por samurais, etc. Já começam a dar pistas de coisas que vêm pela frente. Então são coisas que é o que a gente pode falar agora. Porque se você ainda não viu a segunda temporada, não quero estragar, quero que você veja e volte para o próximo episódio. Pra dar um gostinho pra você ficar com mais vontade de assistir. Então a gente tem todas essas questões sendo colocadas ao longo da primeira temporada. E isso tudo, né? A gente não sabe onde fica o Westworld. Fica nos Estados Unidos, fica, sei lá, na Lua, em Marte, né? Lembra, as especulações eram sem fim. A gente sabe que existem outros parques, porque eles falam que existem, acho que 5 parques, mais 5 mundos, né? Mas a gente não sabe quais são. E eles dão a pista do Shogun World, mas não dizem quais seriam os outros e tal. Então a gente vai rumando pro final da temporada, mas parece, né, que o xodozinho do nosso amigo Robert é o mundo do faroeste, né? Porque ele, inclusive, vai fazer o lançamento da nova trama dele e tal. E, aliás, quando a gente fala da trama dele, a gente para um segundo para lembrar que tem um escritor mala que aparece na série, que ele acha que ele é um gênio da criação e tal. E ele vira um personagem até meio cômico, né? Porque ele acha que ele é o cara e tal, que é o Lee Sizemore. E ele fica escrevendo o discurso, ele fica frustrado, né? Porque ele nunca consegue ouvir o discurso do personagem do Santoro até o final, que ele sempre é assassinado.
Ele fala, eu escrevi esse discurso incrível, mas sempre acontece alguma coisa, eu nunca consigo ouvir e tal, não sei o quê. E que ele tá tentando emplacar várias narrativas novas, mas que o Ford ainda ele segura, ele é muito, tem um preciosismo ali, né, com a criação dele. E tem esse embate, né, tem um pano de fundo ali meio corporativo, então a gente, né, tem esse board, né, como a gente falou, que tá tentando tomar conta, quer tirar ele, e que quer deixar os anfitriões um pouco mais simples, né, uma coisa mais rústicas. E o Ford o tempo todo tá ali, não quero. E é importante porque nesse confronto também, para tentar amarrar pra gente chegar nessa reta final aqui, nesse confronto entre eles, o pai da Dolores é muito importante, porque ele tá daquele jeito, entre outras coisas, porque fizeram, digamos que um download pesadíssimo no sistema dele e tentando roubar as informações que o Ford mantinha proprietárias dele. Eles querem saber coisas. Isso não fica claro o que é. Tá vazando informações do parque. Então eles querem fazer uma conexão à própria... Não, então, a própria Elsie... Isso, boa. É verdade. Ela saca que tem uma conexão acontecendo, né? Uma transmissão e tal, não sei o quê. E aí entra a Tessa Thompson na reta final da série, que é a Charlotte Hale, que ela vem e ela adora se aproveitar dos anfitriões e tal, não sei o quê. Ela representa bem essa visão fria, né? Essa visão transacional, exatamente, digamos assim. E ela tá ali para tentar resolver a parada. A gente precisa roubar essas informações que estão guardadas aqui dentro do parque e tal. Isso vai ser importante, isso não se resolve completamente na primeira temporada e vai ser importante na segunda temporada. E a gente vai para essa reta final, que é a tal da festa de lançamento da nova narrativa. Temporada. Salve-se quem nova puder. Narrativa do Ford, em que é quando acontece o que acontece no primeiro filme, né? Quando realmente a coisa degringola completamente e os acionistas, né? Os milionários convidados lá, os parceiros estão convidados ali, achando que vão ter uma festa inesquecível, vão ser vítimas de um atentado, de um ataque ali e a coisa vai tudo arquitetado pelo Ford. Quando a Dolores mata o Ford, isso é o que ele queria. Da mesma forma que o Arnold fez há 30 anos atrás, isso tudo é plano dele. E aí, é nisso que a gente termina essa primeira temporada. Primeira temporada com muitas questões em aberto, mas a gente avançou bastante, aprendeu bastante coisa sobre esse mundo. Eu acho que se apaixonou por esses personagens e por esses relacionamentos deles, né? Quer dizer, a gente termina ali querendo saber o que vai acontecer com a Dolores depois disso tudo, porque afinal de contas ela virou uma assassina na frente de todo mundo, do cara que criou o parque e detonou, de certa forma, detonou a rebelião ali, né? Quem vai sobreviver, quem não vai. A gente também termina com o próprio Homem de Negro ferido, né? Ele toma tiro, né? Porque ele se acha invulnerável, mas eles desligaram as travas, né? Então a gente termina nessa situação assim, cara, o que vai acontecer nessa segunda temporada, né? O mundo virou de cabeça para baixo, a rebelião dos robôs aconteceu, só que, de novo, diferente do filme, a gente vê a rebelião de uma outra maneira completamente diferente, porque essa rebelião ela tem um significado de libertação. Eles pensam, eles sentem, eles têm memórias, eles têm espiritualidade, eles até se importam com a vida dos filhos que se perderam por aí, mas também querem liberdade, né? São tratados como escravos e tal. Então tem uma discussão muito legal que está aparecendo no final da temporada e que a gente tá aqui, assim, que a gente ficou, né? A gente vai falar no próximo episódio sobre a segunda temporada. O que vocês acharam da primeira temporada, assim, em geral? Genial. Assim, fazia tempo, de verdade, fazia tempo que eu não me apegava tanto e rola aquela sensação de, principalmente porque demorou quase 2 anos, ou mais, ou 2 anos, né? Durou um pouco mais de uma temporada mais de um ano e pouco pra chegar. Quando acaba o 10º episódio, rola aquela sensação de tristeza que você fala, putz, daqui 2 anos, sabe? E quando você sente, nossa, agora começou, né? É praticamente essa sensação e... o mundo só se expande, só fica mais interessante ainda. A segunda temporada, ela é extremamente complexa e ela é uma temporada que, de novo, se beneficia muito de você poder assistir ela depois na HBO Go e ver ela de novo, ver os episódios com calma e tal. Vamos falar dela no próximo episódio, né? Isso aí. Enquanto isso, vocês podem encontrar a gente no Twitter, né? Por aí. Eu sou @AlexandreMaron. Eu sou @Gui_Pinheiro. E eu sou @IsaMoreiraBela. Isso aí, a gente vai se falando entre os episódios, manda mensagem pra gente, mandem perguntas que a gente conseguir puder responder. A gente vai tentar, a gente vai ver os episódios. A gente hoje, quando a gente tá gravando, a gente não viu nenhum episódio ainda, tá? Estamos todos no mesmo barco, juntos, só vimos o trailer.
A gente vai ver os episódios aos poucos e vai gravar os episódios aos poucos pra gente discutir com vocês. Então, não vamos ter spoiler de episódio futuro. A gente vai teorizar junto, vai ser muito legal. Vamos junto. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio. Até lá. Até. Ambev.